Veto total ao autógrafo da Lei nº 6.504/2022, que impõe aos condomínios residenciais e comerciais no âmbito do município de Jacareí a obrigatoriedade de comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Vereador, autoria do veto, prefeito municipal Isaías José de Santana. Apresentação do veto. Boa tarde a todos. Vou ler aqui a mensagem de veto do prefeito Isaías Santana sobre o projeto do vereador Dude, onde impõe aos condomínios residenciais, comerciais, no âmbito do município de Jacareí, a obrigatoriedade de comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver os seus interior ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher, crianças, adolescentes e idosos. Apesar da nobre justificativa apresentada pelo legislador municipal, existem razões que impedem a outorga da sanção integral ao projeto de lei número 6504/2022, em razão da inconstitucionalidade decorrente de vício material e ausência de interesse público. Trata-se de projeto de lei que impõe aos condomínios residenciais e comerciais no município de Jacareí a obrigatoriedade de comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior ocorrências de indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher, crianças, adolescentes e idosos. É preciso reconhecer que a matéria da violência doméstica e familiar contra a mulher, objeto de proteção do projeto de lei, encontra-se regulamentada por lei federal, sabidamente a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, com a disciplina processual e penal, a civil, o que significa dizer que o legislador selecionou aos atores responsáveis pela interpretação e combate a esse tipo de violência, bem como regulamentou a matéria pertinente à segurança pública, impondo obrigações e deveres indeclináveis aos particulares por expressar previsão constitucional por competência exclusiva da União, na forma do inciso 1 do artigo 22 da Constituição Federal. E por reflexo desta competência exclusiva, confirma-se no texto legal da citada Lei Maria da Penha, seguintes moldura em destaque nossos. O artigo 10, na hipótese de iminência ou da prática de violência doméstica familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato providências legais cabíveis. Artigo 22. Compete previamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplica-se as normas do Código de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criação, à criança e adolescente e ao idoso que não conflitem com
os estabelecimentos da lei. Nessa primeira compreensão, é forçoso reconhecer que a matéria terá, portanto, procedimento demarcado pelo Código de Processo Penal e do Juizado Especial. Este diploma, de sua vez, já estabelece, no inciso 3º de seu artigo 5º, ser direito, atributo de qualquer pessoa do povo que comunicar à autoridade policial, comunicar a prática de infração de sua natureza, seja para efeito de composição civil ou penal. Desse modo, uma impressão aparente faz com que pensamos que os projetos de lei de autoria do nobre Ed apenas reforçam um poder conferido em qualquer um. No entanto, nota-se que ele vai além do poder prerrogativa do povo. Isso quando erige um poder ao estatuto de dever de agir. Isto é, impõe de forma evidente uma obrigatoriedade ao síndico de ser, a um só tempo, intérprete de uma violência desta natureza e o delator qualificado para comunicar às autoridades procedentes. Do ponto de vista eliminante jurídico, é sabido que somente a União tem competência para legislar sobre a obrigatoriedade de noticiar um crime, como faz forma expressa do artigo 66 da Lei 3.688/41, da Lei contra Convenções Penais, que traz hipótese chamada notícia crime obrigatória. Importante destacar ainda, do ponto de vista civil, que as responsabilidades e competência do síndico estão regulamentadas no artigo 1348 do Código Civil. E, nesse sentido, é importante destacar que a obrigatoriedade imposta ao síndico de comunicar à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, à Polícia Civil ou órgãos de segurança pública especializado cria outros deveres de moldura do Código Civil, além do processo penal, na figura do co-obrigado legal. Em outras palavras, aqueles que seria síndico, possivelmente uma testemunha como qualquer outra pessoa, torna-se, por lei municipal, responsável pela notificação da suposta infração criminal cometida com sérias consequências e responsabilidade. Nota-se assim que tanto o condomínio quanto o síndico responderiam agora civilmente pela eventual insucesso dos processos penais, originando pela comunicação do síndico, como disse, tornando intérprete de persecutor penal por lei municipal. Basta, para tanto, imaginar que a hipótese de uma queixa atribuída pelo síndico é a absolvição da culpa do agressor. Como consequência, o síndico e o condomínio passariam a responder por denúncias caluniosas nos termos do artigo 339 do Código Penal e aqueles por responsabilidade também indenizatória. E com a comprovação de incidência por meio de trânsito em julgado em processo penal do réu denunciado por violência doméstica, este poderia exigir reparação civil contra o síndico em razão de sua iniciativa amparada na lei municipal do condomínio de todos os moradores que arcariam com a indenização financeira antes da responsabilidade financeira e solidária. E mesmo o município não ficaria isento deste azar, dado que erigiu o dever por lei criado uma figura de persecução que não lhe compete, por onde se vê a manutenção desses projetos de lei, ainda que bem intencionado, poderia gerar responsabilidade penal e civil para todos os síndicos e condomínio no município de Jacareí, não sendo competência do interesse local criar figura obrigacional cuja responsabilidade já se encontra previsto em lei federal. Numa breve síntese, portanto, estou em que não pode a legislação municipal inovar e acrescentar obrigações e deveres em dois
diplomas de competência exclusivamente federal, a uma redefinição e figura do síndico como um prescritor penal, e 2, criando via municipal uma responsabilidade e atribuição do síndico, além de adequá-las definidas do Código Civil. Mas o Código Civil elucida e faz destinação do âmbito de aplicação entre a responsabilidade civil e penal do síndico e do condomínio, ao determinar punição pecuniária para comportamento antissocial do condomínio, que gerar incompatibilidade de conveniência aos demais condôminos. Ou seja, compete ao síndico agir em nome do condomínio nas reações sociais, coletiva e convivência, tal como definido o Código Civil. Por consequência, não vemos espaço para regulamentação das competências, responsabilidade ou síndico em âmbito municipal, sob pena de criar um microsistema punitivo diferenciado para esta figura. Desta forma, fica evidente que o projeto de lei ultrapassou os limites da competência legislativa de interesse local do artigo 30, Constituição Federal, para disciplinar uma obrigatoriedade ao síndico de condomínio residencial e comercial no âmbito de Jacareí. Assim, o projeto de lei surge com a sensível intenção de proteger a população de violência doméstica e familiar contra as mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Entretanto, devido ao motivo exposto de inconstitucionalidade e ausência de interesse público, não se vislumbra possibilidade de sua sanção. Portanto, constatado vício decorrente de inconstitucionalidade material e ausência de interesse público, não existe condições que permita a sanção do projeto de lei número 6.504/2022, impondo-se o veto total, cujas razões, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores. Está aí, portanto, né, o veto total do prefeito Isaías em relação ao projeto do vereador Dude, né, e é como a gente sempre fala aqui, né, tem muitos projetos que muitas vezes o vereador tem vontade de fazer, a gente sabe que é bom para o povo, para a população, vereador, né? E esse projeto é um projeto bom, né, mas infelizmente tem vícios, né, de iniciativa aí, e o prefeito Isaías foi obrigado a vetar na íntegra esse projeto, tendo em vista que hoje a responsabilidade, né, em relação à justiça, principalmente da mulher, já tendo a lei da pena, é do governo federal, e nós temos que cobrar mais justiça, cobrar melhoramento, porque a gente sabe que existe hoje a Lei Maria da Penha, mas também que é um pouco falha, né, que deixa aí essa brecha, essa lacuna, né? A gente sabe que vários locais aí muitas vezes falta a delegacia das mulheres, né, falta pessoas habilitadas para trabalhar, para fazer isso, né? E aqui nós temos certeza que se não fosse vetado esse projeto, seria um projeto bom, mas por conta de ter vícios, né, ser um projeto inconstitucional, não é possível vetar, e vamos continuar cobrando. Parabéns, vereador Dude, pelo projeto, né? E a gente pede aos nobres vereadores que votem favorável ao veto, para que a gente possa continuar na luta do dia a dia. Só quero contribuir com a discussão do projeto de forma bem simples. Agora que eu ia falar. Até porque quando a gente... Ô, pastor. Até porque quando nós discutimos o mérito desse projeto, quero aqui não tecer o trabalho do vereador Dude, que é muito relevante. No entanto, naquela ocasião, nós destacamos a questão do vício de iniciativa, né, que seria competência exclusiva da União, alguns pontos constitucionais, e inclusive na legislação penal, Lei Maria da Penha, Lei de Contravenções Penais, tudo que já foi descrito
na mensagem do veto pelo prefeito. Então, pelas colocações do líder do governo e tendo o acolhimento, inclusive, do autor do projeto, eu também serei a favor do veto total. O veto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir o veto, solicito à primeira secretária que proceda à votação nominal do veto na forma regimental. Como vota o vereador Roberto Abreu? Sou favorável ao veto total. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável ao veto total. Como vota o vereador Rogério Timóteo? A favor do veto. Como vota o vereador Roninha? Favorável ao veto. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir Parque do Meia Lua? Favor do veto. Como vota o vereador Abner Rosa? Favorável ao veto. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável ao veto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável ao veto. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Discussão única do veto total número 02/2022. Veto total ao autógrafo da lei número 6.504/2022, que impõe aos condomínios residenciais e comerciais no âmbito do município de Jacareí a obrigatoriedade de comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Autoria do projeto vetado, vereador Dude. Autoria do veto, prefeito municipal Isaías José de Santana. Veto aprovado por unanimidade. Próximo projeto. O PLL número 56/2022 foi retirado pelos autores, os vereadores Dr. Rodrigo Salomão e Rogério Timóteo. Proponho então a pausa para 1 hora de almoço. Retornaremos então às 14h16.